Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvintes, já estamos aqui com o professor Paulo Bacelar, o advogado popular, para responder a você sobre as dúvidas na área da Previdência Social. Sem perder tempo, a primeira mensagem é da Maria Souza em Fortaleza. Eu sou funcionária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, cargo técnico, e da Secretaria da Educação Básica do Ceará, cargo professora, e pago o INSS como autônoma desde 2014. Aí vem, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Maria Souza. As futuras aposentadorias da Assembleia e da Secretaria da Educação são asseguradas pela Constituição. Poderia ter a terceira aposentadoria como autônoma pelo INSS? Nesse caso, ela coloca entre parênteses, professora, se não puder, como poderei cancelá-la e conseguir a devolução do que já paguei? Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luziano. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque ela tem aí 2 cargos públicos, um de professora e um de técnico, então ela realmente pode acumular as 2 aposentadorias, são de regimes próprios diferentes, uma do estado, outra do município, então ela vai poder acumular as 2 aposentadorias. E ela pode também ter uma terceira aposentadoria, que é do regime geral de previdência, então ela não vai precisar nem se preocupar com essa questão de devolução, porque também não poderia devolver, já que se ela está contribuindo como contribuinte individual, se ela está exercendo atividade de professora particular, por exemplo, ela é obrigada a contribuir. Então, essa contribuição dela sendo obrigatória, não pode devolver, não cabe a devolução. Então, ela terá direito, sim, à aposentadoria dela no regime geral, acumulada com as 2 aposentadorias dos regimes próprios, sendo que ela tem que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Essa pergunta eu achei muito interessante também, professor Paulo Bacelar, porque entre as dúvidas da Maria de Souza veio uma que a sua resposta vale para todo mundo, ou seja, as pessoas às vezes contribuem para a Previdência Social e lá no meio do caminho dizem assim, olha, isso não vai me servir, ou isso não está me servindo hoje, eu posso sacar? Quer dizer que não tem essa história de devolução do dinheiro já recolhido para o INSS. Não, Luciano, a contribuição ela é obrigatória, mesmo que ela não vá utilizar essa contribuição para a aposentadoria dela, ela contribuiu, se ela trabalhou, exerceu atividade remunerada, ela contribui. Agora, um alerta sempre que a gente diz muito aqui no programa e também em outros lugares que a gente tem a oportunidade de falar. A pessoa que é assegurada, que é funcionária pública, ela não pode contribuir como segurada facultativa. A Constituição proíbe, a lei também 8.213, que é a lei do regime geral de previdência social, também proíbe a servidora pública do regime próprio de previdência pagar como contribuinte facultativo. Então ela não vai ser aquela pessoa, eu vou pagar porque eu quero. Não, ela deve pagar porque ela exerce uma atividade remunerada. Então ela é obrigada a contribuir. Então ela vai pagar como contribuinte individual, obrigatório. Segurado obrigatório, que é o antigo autônomo. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para nós, como fez a Maria Souza, como faz agora a Regina, pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Regina em Cascavel, a dúvida dela é na área social. Estou com o cadastro desatualizado, eu preciso ir ao CRAS para receber o Auxílio Brasil? Precisa sim, né, professor Paulo Bacelar? Com certeza, para todos os benefícios assistenciais, tanto para o BPC como para a Bolsa Família e também agora para o Auxílio Brasil, precisa ter a atualização do CAD único, né? Que é no CRAS. Essa atualização, Rosano, tem que ser feita de 2 em 2 anos. Não pode passar de 2 anos dessa atualização. Permita-me, professor Paulo Bacelar, fazer outro questionamento em relação a essa pergunta da Regina em Cascavel. Quem recebe o Bolsa Família pode contribuir para a Previdência Social e com quanto pode contribuir, professor Paulo Bacelar? Olha, vamos fazer um parâmetro aqui com o Bolsa Família. Para quem tem Bolsa Família, não é considerado renda. Então, ela pode contribuir para aquela pessoa da facultativa de baixa renda, aquela que é chamada de dona de casa. Ela pode pagar o código 1929, que é o código da dona de casa, que é 5% do salário mínimo. Se ela tiver outro tipo de renda, fora o Bolsa Família, fora o Auxílio Brasil, aí ela não poderá contribuir com
como dona de casa. Mas nesse caso, se ela receber somente o Auxílio Brasil, ela pode sim contribuir como segurada facultativa de baixa renda no valor de 5% do salário mínimo. Antônia, em Redenção. Antônio, recebo auxílio há 8 anos, sou agricultor, fiz perícia no dia 19 de outubro, o processo está em análise, mas o perito pediu a minha aposentadoria por invalidez. Depois desse período, ou desse pedido do perito, professor Paulo Bacelar, há perigo do benefício ser negado? Não, Luciano, aliás, sim, Luciano, ele pode sim ser indeferido. Essa questão da aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente, ela passa por 2 médicos. Um que é o médico que fez a perícia dele, que vai indicar a aposentadoria, e o outro é o médico supervisor, que vai homologar esse pedido. E esse médico supervisor ele pode ser contrário a essa determinação, a essa indicação da aposentadoria por invalidez. Então vai depender muito do médico supervisor. Agora, Antônio, pelo menos você já conseguiu um passo importante, que foi receber o aval nessa análise técnica e do médico perito para receber a aposentadoria. Gildásio em Quixeramobim. Tenho mais de 15 anos de contribuição e estou afastado da empresa há 3 anos. Durante esse período, eu estou recebendo auxílio doença por acidente de trabalho. Aí ele pergunta, ele diz, tenho 41 anos de idade e vou fazer uma nova perícia em fevereiro de 2022. Esse tempo já me habilita a receber um auxílio permanente, professor Paulo Bacelar? Pergunta o Gildásio em Quixeramobim. Não, Luciano, não tem legalmente na lei ou no decreto qualquer período de auxílio-doença, mesmo sendo por acidente de trabalho, para poder ser transformado em aposentadoria por invalidez. Ele pode fazer várias perícias e somente o médico perito, na hora de fazer uma perícia dessas, que são periódicas, que pode determinar a sua incapacidade permanente. Então não tem um prazo definido por lei para ele ficar recebendo auxílio-doença para ser transformado em aposentadoria. Carlos, em Tianguá, tenho 64 anos e 5 meses de idade, 34 anos de contribuição. Já posso dar entrada na aposentadoria? Ainda não, né, Paulo? Ainda não. Ele pode esperar aí os 65 anos, faltam 6 meses, né? Sim, aliás, 7 meses, para poder pedir já a aposentadoria dele. Nesse caso, ele vai ter a média de contribuições desde 94 até a data da aposentadoria, até os 20 primeiros anos, e o que passar de 20 anos ele vai ter 2% a mais na média. Então, se ele tem 14 anos, né, a mais dos 20, 14 vezes 2, 28. 60% mais 28%, ele vai se aposentar com 88% da média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Casca de banana para o advogado popular Paulo Bacelar. No caso do Carlos, professor Paulo Bacelar, quando foi aprovada a reforma da Previdência Social, ele estava mais ou menos com 62 anos de idade e 32 anos de contribuição, somando 94 anos. Nesse caso aqui, ele não teria direito a essa aposentadoria logo naquele momento? Não, Luciano, porque para ser somada a idade e tempo de contribuição, ele já tem que ter completado os 35 anos. Então, só vai ser somada a pontuação no mínimo com 35 de contribuição. Aí somente após os 35 é que eu vou somar com a idade para dar a pontuação necessária em cada ano que for estabelecido, né? Por exemplo, em 2021 a pontuação é de 98 pontos, mas ele tem 35 anos de contribuição, mais a idade para fechar os 98 pontos. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É o 085-99273-4353. Valdeirês em Tauá, terra que o professor Paulo Bacelar conhece muito bem. Sou ouvinte de todos os sábados. Gostaria de saber, sou agricultor, mas não tenho comprovante da agricultura. Se eu não conseguir minha aposentadoria como agricultor, quando chegar aos 65 anos de idade, terei direito ao BPC? Olha, Luciano, eu estive aí realmente em Tauá, almoçando, jantando aí no Brisa da Lagoa. Um abraço aí o pessoal, os atendentes, ao pessoal do parquinho, aí do restaurante Brisa da Lagoa, aí em Tauá, uma cidade muito bonita. Olha... Mas antes de você responder ao Valdeirês, dizer também que você não ficou apenas na área urbana da cidade de Tauá. Foi lá no interior do município, conheceu o distrito de Vera Cruz e foi bem abraçado pelos nossos ouvintes nessa localidade. Luciano, o pessoal lá dos Gonçalves, lá da localidadezinha lá de Vera Cruz, onde reside aí uma pessoa muito querida minha, e eu estive lá para parabenizar ela pelo aniversário dela aí no distritozinho aí de Vera Cruz, que é um caminho até muito
muito bom, uma estrada muito boa de Itauá até lá, a estrada asfaltada. Parabéns aí para a prefeitura que fez aí talvez não a prefeitura, mas o estado, não sei, mas eu sei que a estrada é muito boa para você ter acesso a essas localidades que o pessoal precisa muito. Mas eu queria saber quem foi o ouvinte, a ouvinte que o recepcionou com tanto carinho, professor Paulo Bacelar. Como é o nome da sua pessoa querida que tem familiares em Vera Cruz, professor Paulo Bacelar? É a Diana. Pronto, Diana aí, a todos os familiares. E os familiares dela, Vera Diana Gonçalves. Diana Gonçalves, o pessoal aí, o pai, a mãe dela, os tios, todo mundo estavam lá para receber a Diana, que mora aqui em Fortaleza, trabalha em Fortaleza, e ela foi passar o aniversário lá, e eu fui parabenizar ela, porque ela já trabalha comigo há muitos anos, e eu fui honrar essa data com ela e conhecer a família dela, que eu já não conhecia desde que ela foi trabalhar comigo, né? Ela tem 18 anos, e eu não conhecia ainda a família dela. Professor Paulo Bacelar, e o Valderez, ou quem está na mesma situação dele, que trabalha na agricultura, não tem comprovante de atividade agrícola, vai poder receber, primeiro que não pode se aposentar como agricultor? Olha, Zé, essa é a grande questão do agricultor, né? Se ele tem uma prova, pelo menos, e aí o INSS indefere, porque não tem muitas provas da agricultura, pelo menos com uma prova, um documento, um papel de semente, uma inscrição no sindicato também, que pode indiciar, ser um indício de prova material, ele pode buscar essa aposentadoria na justiça. Por isso que na justiça se consegue muita aposentadoria rural, porque com poucas provas, pelo menos, você vai ser entrevistado pelo juiz, ele vai ver se você tem conhecimento da área rural. Se você não tem documento nenhum, aí fica mais difícil entrar com o processo na justiça, mesmo sendo agricultor, mesmo tendo conhecimento, porque precisa pelo menos ter um documento de prova material para você requerer na justiça um benefício. Agora, o BPC vai depender muito da renda familiar, da renda per capita familiar. Então, se ele mora com a esposa, por exemplo, e ela já recebe um BPC, vai poder ter direito se ela tiver 65 anos de idade, porque o BPC no grupo familiar, para uma pessoa que tem 65 anos de idade, é excluído da renda familiar. Então ele vai poder ter direito ao BPC nessas condições, mas tem que analisar na data que ele completar os 65 anos. Luiz Martins, em Sobral, sou vigilante, tenho 56 anos de idade e 27 anos pagos ao INSS. Quando posso me aposentar? Aí ele acrescenta, professor Paulo Bacelar, diz que trabalha à noite como vigilante e é funcionário público. Luciano, precisa ver a questão da pontuação. Ele já tem uns 25 anos, né? 27 anos já de contribuição. Já teria os 25 iniciais, então ele teria que agora pular para a questão da idade. Para o homem, a reforma, ela determinou que o homem precisa ter no mínimo 61 anos de idade para ter direito à aposentadoria especial do vigilante. Então eu teria que ver aí a questão das regras de transição, somada a idade hoje, que ele tem da 85, né? 7 com 6, 15, 95 pontos, é isso? 93, professor Paulo Bacelar, 56 com 27. 93 pontos, o normal seria 98 pontos, se o vigilante teria que ter 5 anos a menos, daria 93. Bateu. Então ele teria direito já à aposentadoria do vigilante, sim, se ele apresentar os PPPs, né, que é o comprovante que prova que ele exerceu atividade como vigilante, mesmo não sendo armado. Na justiça já tem jurisprudência considerando aí o vigilante não armado para efeito de aposentadoria. Boa notícia para você, Luiz Martins. Pega carona nessas informações preciosíssimas do professor Paulo Bacelar, o nosso advogado popular, e corre, bate a porta do INSS para dar entrada no pedido de aposentadoria. Edmar Elias, professor Paulo Bacelar. Eu queria saber o seguinte: meu pai tem 18 anos de contribuição e já completou 60 anos de idade. Ele já pode dar entrada na aposentadoria? Ainda não, Zé, a não ser que ele tenha deficiência, porque a aposentadoria da pessoa com deficiência é de 15 anos de contribuição com 60 de idade, mas nesse caso ele precisa ter os 65 anos. Dúvida da Veronilde Feitosa em Ocara. Eu tenho 53 anos de idade e 15 anos de contribuição como professora autônoma junto ao INSS. Quando fui começar a pagar no ano de 2000, a pessoa lá no INSS me aconselhou a pagar assim, devido eu ter o 2º grau no pedagógico. Mas a minha dúvida é: eu estou há quase um ano aqui no interior cuidando do meu pai com AVC. Eu poderia me aposentar com uma aposentadoria rural, já que ainda vou fazer 55 anos de idade em junho de 2023?
como poderia fazer para ter esses direitos. Se é professora, professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui, como entra essa questão da aposentadoria rural? Luziano, ela tem contribuição como professora de contribuinte individual, né? Então é urbana, ela não é agricultora, ela está com seus pais, cuidando do pai dela no interior, mas ela não é agricultora, ela não exerce atividade rural, ela não vive da agricultura. Então ela deve sim contribuir com o que ela está contribuindo, que é como contribuinte individual, e ela vai se aposentar aos 62 anos de idade, não tem como se aposentar antes disso. Ela precisa fechar os 15 anos, ela já tem, né? Já tem 15 anos de contribuição como contribuinte individual. Independentemente dela ser professora ou não, ela está pagando como contribuinte individual. O fato de ser professora não diminui a idade nesse caso. Ela vai se aposentar aos 62 anos e contribuir com os 15 anos que ela já contribuiu. É não parar de contribuir agora, porque ela vai perder a qualidade de segurado se ela parar de contribuir. Como ela tem 53 anos, ainda faltam 9 anos para ela se aposentar. Se ela fosse se aposentar com a aposentadoria rural, ela teria que ter 15 anos de atividade rural. Então, mesmo assim, ainda não teria condições, porque após o pagamento como urbano, ela teria que ter mais 15 anos como rural para se aposentar com 55. Então, não tem como ela se aposentar atividade rural hoje. Então, tem que esperar os 62 anos de idade, né, professor? De qualquer forma, sim. Kleber, em Massapê. Eu tenho 28 anos de idade e tenho vitiligo. As manchas estão se espalhando por todo o corpo. Não tenho condições de fazer o tratamento. Tenho 6 anos de carteira assinada, mas eu não consigo arranjar um emprego. Posso receber o BPC? Estou com 3 anos que estou desempregado. Olha, Luciano, é um caso para se requerer o benefício, né? Primeiro, pela questão da deficiência, ele pode provar que há uma deficiência de longo prazo, porque o BPC é exatamente para isso, para dizer que a pessoa não tem as mesmas condições que as pessoas que não têm o problema dele, e ele tem uma deficiência de longo prazo por não conseguir trabalhar. E também vê a questão da renda familiar per capita, que não pode ser maior do que 1/4 do salário mínimo. Kleber, você deixou uma pergunta, por sinal, nessa história aqui de mais de 10 anos com o professor Paulo Bacelar, no jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Eu lembro, ou não me lembro de ter passado outra pergunta semelhante. Eu até vou fazer uma pergunta para o professor Paulo Bacelar. Pelas suas mãos, ao longo deste tempo, professor Paulo Bacelar, tanto como advogado na área previdenciária quanto funcionário do INSS, passou algum caso de pedido de pessoas com vitiligo com solicitação de BPC ou até mesmo de outro tipo de auxílio? Sim, já passou. Como eu digo, Luciano, não depende muito da doença, depende da pessoa também. Então, se ele comprovar, pelo menos, por exemplo, ele tem uma idade relativamente baixa, então isso interfere muito na hora de pedir o benefício. Nos casos que há a mesma doença não pode não ter a mesma incapacidade, entendeu? Então, a pessoa com 28 anos, que ela tenha problemas para arranjar emprego por causa da doença, e for constatado isso, independentemente da idade, ele consegue. Mas vai ter juiz ou vai ter médico perito que, pela idade pouca, ele pode entender que ele pode trabalhar em outra área, pode trabalhar sentado no escritório, sem o acesso ao sol, né? Então isso vai depender muito de cada caso. Então a doença em si, ela pode sim dar direito ao benefício, mas vai depender muito de cada caso. Tem um registro aqui que eu preciso fazer, professor Paulo Bacelar, é que as pessoas que têm vitiligo, elas acabam sofrendo um preconceito social tremendo, porque quem convive com as pessoas acham que aquela doença ela é transmitível. Vitiligo não é transmissível, é uma doença autoimune desenvolvida pelo próprio organismo, mas infelizmente essas pessoas acabam sofrendo o preconceito na convivência, no dia a dia, e perdem a oportunidade de trabalhar. Tem uma doença que mexe com a autoestima, daí essa preocupação do Kleber. Me aprofundei aqui, Kleber, nessas análises com o professor Paulo Bacelar, e certamente ele vai se aprofundar ainda mais, ou você, no caso aqui, já dá um conselho para o Kleber, professor Paulo Bacelar, procurar um advogado, né? É isso, Luciano. A questão da doença não é muito objetiva. Não, tem vitiligo, tem direito ao benefício. Tem câncer, tem direito ao vitiligo. Tem AIDS, tem direito ao BPC. Não é bem assim. Então, até mesmo quem tem AIDS, por exemplo, quem está com o vírus da AIDS, pode ser que um segurado dê entrada e dê certo e consiga um benefício, e o outro não. Então, não tem na lei, objetivamente, pela doença,
o direito a um benefício. Por isso que existe a análise biopsicossocial, que vai analisar exatamente essa questão da estigma social, da dificuldade de arranjar emprego, e aí por isso a idade ela interfere, como é? Questão da escolaridade, né, do nível escolar, quanto tempo ela estudou, se ela sabe ler, escrever. Então, isso tudo vai dar essa análise biopsicossocial que vai dar direito ao benefício ou não. Andréia, em Cascavel, há 14 anos sou viúva. Eu gostaria de saber qual a possibilidade para receber um auxílio. Não recebo nada, tive uma filha com o antigo companheiro e hoje ela tem 19 anos. Na época a advogada que arranjei me disse que eu não tinha direito a nada, pois o meu marido era autônomo e não pagava para o INSS. Olha, Zeno, a questão da renda, aí está falando da pensão alimentícia, né, possivelmente. Mas a questão de você estar desempregado ou não contribuir para o INSS, isso não quer dizer nada. Se ela entrar com a ação pedindo a pensão alimentícia e o juiz determinar que o pai tem obrigação de pagar um plano de saúde ou pagar uma quantidade mínima de valor em dinheiro para a questão de alimentos, ele vai ter que se virar e vai ter que pagar e arranjar esse dinheiro para pagar. Agora, precisa entrar com a ação requerendo, dizendo a possibilidade dela, né, a necessidade da filha com a possibilidade de pagamento do pai. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, a Andréa disse que é viúva. Então, se o marido não recolhia para a Previdência Social, não ficou pensão. Então não é pensão alimentícia. Não, então. eu gostei da sua resposta, porque você abrangeu outro tema, outro ramo da pensão, que nesse caso pensão alimentícia. E especificamente aqui, nesse caso da Andréa, viúva há 14 anos, já ouviu de outra advogada que sem recolhimento do marido não ficou pensão. Realmente ele era aquele autônomo que trabalha por conta própria, ele é responsável pelos pagamentos e não fez os pagamentos, mesmo que ele comprove que era segurado obrigatório da Previdência e não contribuiu, nem a legislação, nem a justiça permite essa contribuição pós-óbito, porque aí a mulher poderia pagar os valores devidos pelo marido, né, antes de trabalhar, porque já que ele trabalhava e era autônomo, ele era segurado obrigatório. Já era um amigo meu que é professor na área de cálculos, ele diz, olha, é sonegação do Estado. Ele estava sonegando ao Estado e o Estado está dando um ok para a sonegação, porque não permite que os dependentes façam as contribuições devidas por aquele segurado que faleceu, que deveria estar pagando. Agora, se ele era um autônomo que prestava serviço para uma empresa, a empresa sendo responsável por recolher as contribuições dele, porque quem trabalha para a empresa, ele não é o responsável direto, quem é responsável pela contribuição é a empresa que está tomando aquele serviço dele, aí seria o caso dele entrar com ação na justiça pedindo o reconhecimento daquela atividade e que a empresa recolhesse as contribuições, aí poderia dar certo. Mas se ele for autônomo realmente, sem trabalhar para a empresa, ele não teria como contribuir após o óbito. O Jornal Alerta Geral tem uma linha direta para você que apresenta dúvida na área da Previdência Social. É o 085-99273-4353. Letícia, em Oroz. Trabalhei em São Paulo com registro por 3 anos, mas tenho problema de coluna. O médico me deu 6 meses, mas minha perícia está marcada somente para março de 2022 em Juazeiro do Norte. Eu pagava o sindicato há 25 anos. Tenho algum direito? Olha, Zeno, ela precisa ter os atestados médicos, né? O problema de coluna é muito vago. Então ela precisa ter os atestados médicos e os laudos médicos, além de ter essa questão da perícia médica, vai ter a análise da questão da qualidade de segurado como agricultora, que ela também precisa ter a comprovação da atividade rural, pelo menos de 12 meses antes dessa incapacidade que ela tem. E é bom sempre lembrar, professor Paulo Bacelar, porque às vezes as pessoas perguntam se a contribuição para o sindicato rural as proporciona aposentadoria. E a gente sempre faz essa ênfase. A contribuição não dá direito à aposentadoria. A contribuição para o sindicato é uma forma de você valorizar a sua entidade que a representa nas lutas em defesa de interesses da área agrícola. Marineide Amélia, em Quixeré. Trabalho em uma escola que é por meio de uma empresa terceirizada. Trabalho nesta empresa há 12 anos. Desde 2019 me trato para depressão, ou com depressão. O meu psiquiatra me deu afastamento por 60 dias. Você pode, professor Paulo Bacelar, me orientar quais meus direitos e os procedimentos que devo fazer?
Olha, Luciano, ela trabalha numa escola, né? Então ela é segurada da Previdência Social, ela está com a carteira assinada, com certeza. 12 anos de contribuição. Há 12 anos. Ela trata de depressão, ela tem uma coisa muito antiga, né? Então ela tem aí um histórico, né, de problema, e ela deve requerer o benefício de auxílio-doença primeiro, que vai analisar se essa depressão dela ela tem cura, porque tem gente que não tem cura, né? Não consegue se curar mesmo em tratamento, ela não consegue voltar a trabalhar, exercer atividade normal, e ela deve requerer primeiro o auxílio-doença pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, o meu.inss.gov.br, e agendar a perícia médica e apresentar os laudos que o psiquiatra dela juntou para ela. Resposta para Márcia Silva em Granja. Estou com trombo na perna desde janeiro. Será que eu tenho direito à minha aposentadoria? É como eu digo sempre, Luciano, o que vai determinar uma boa análise de um processo são os laudos médicos e os atestados médicos, né? Primeiro, que qual o tipo de segurada que ela é, né? Para dar direito à aposentadoria, ela precisa estar contribuindo com o INSS e ter uma incapacidade permanente. Então ela deve requerer o benefício pelo telefone 135 ou pelo site do INSS, meu.inss.gov.br. Também em Granja, a Maria, que mora na localidade de Parazinho, professor Paulo Bacelar. Tenho um filho que recebe o PPC e fui aprovada no auxílio. Gostaria de saber se eu tenho direito de receber esse benefício. Somos 6 pessoas e não tem outra renda, somente o BPC. Sim, Luciano, se ele tem o BPC e ela tem um problema também, se ela tem um filho com BPC, que recebe um BPC, e tem 6 pessoas na família, né? Mais 6 filhos. Não, talvez 6 pessoas, não 6 filhos. 6 pessoas. 6 pessoas. Esse benefício ele vai ser considerado para renda familiar, mas dividido por 6 vai ser menor do que 1/4 do salário mínimo, e ela também pode ter o benefício dela. Pergunta da Lúcia em Itapiúna, região do Maciço do Baturité. Sou junta há 30 anos com o meu marido. Ele é agricultor e aposentado. Eu posso me aposentar com os papéis do meu marido? Sim, pode sim. A legislação ela garante a utilização dos documentos de cada membro familiar para os demais membros familiares. Então, ela pode utilizar a documentação do marido para que ela possa se aposentar também. Perpétua em Santa Quitéria. Meu marido tem uma aposentadoria por invalidez continuada e vai fazer 60 anos de idade. Ele pode fazer a aposentadoria normal? Não, Luciano, não pode ser transformado em aposentadoria. Primeiro que a aposentadoria normal, que a gente chama, né? Que deve ser o de aposentadoria por idade, é aos 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Se ele tiver 65 anos de idade e 15 de contribuição, ele pode pedir a alta médica, a alta dessa aposentadoria por invalidez, e aí pedir a aposentadoria por idade em 2 processos diferentes. Um é a pedida da alta e logo depois ele pede o benefício, mas somente com 65 anos de idade e 15 de contribuição. Vamos ao Maranhão. Em São Luís está a Sueli com a seguinte pergunta: a pessoa com epilepsia pode se aposentar? Poder pode, mas existe uma tendência da perícia médica de não aposentar pessoas com epilepsia, porque entendem que eles podem se tratar, podem tomar remédio, podem controlar essa doença, mas depende, como eu sempre digo aqui, depende sempre de cada caso, caso a caso. Se a pessoa é motorista, por exemplo, e ela tem crises de epilepsia, é capaz dela se aposentar, e não uma pessoa que trabalha como gari, por exemplo, que não tem risco de estar dirigindo um carro, alguma coisa assim. Estou dando só um exemplo, mas depende muito de cada caso. Carlos Wendel está em Canindé. Sou PCD, pessoa com deficiência, e minha mãe é cadastrada no Cade Único. Minha mãe já completou 65 anos de idade. Ela deu entrada no amparo social. Fazendo isso, implica no meu BPC, no caso, benefício de prestação continuada? Olha, Luciano, é complicado, porque assim, se fosse o contrário, a mãe tivesse um BPC, tivesse 65 anos de idade, e ele tivesse pedindo o BPC para ele, o benefício da mãe não implicaria no benefício dele, não entraria na renda familiar. Como é o contrário, ele recebe um BPC e a mãe agora está pedindo. Então, se ele recebe um BPC e não tem 65 anos de idade, quem tem a mãe, possivelmente esse benefício dele irá implicar no benefício da mãe. Então, na renda familiar, no cálculo da análise da renda familiar
da mãe. Então é possível que não dê certo administrativamente em relação à renda familiar por causa dessa soma, dessa consideração da renda dele na renda da mãe. De Canindé, vamos a Juazeiro do Norte. Maria Gorete pergunta: trabalhei por 10 anos na prefeitura da minha cidade, contratada. Desde 2019 não trabalho mais. Não tive direito ao auxílio emergencial porque estava constando o vínculo empregatício. Já dei entrada nos papéis para a retirada desse vínculo junto ao INSS, mas até agora nada. O que devo fazer? Insistir, né, professor, na suspensão desse vínculo. É insistir porque com certeza o vínculo deve estar em aberto. Então, se ele está em aberto e o INSS, não o INSS, mas a prefeitura não informou para o INSS a baixa desse vínculo, lá no INSS fica em aberto e o INSS precisa de uma declaração da prefeitura dizendo que aquele vínculo não existe mais. Lúcia, em Tianguá, minha mãe é agricultora e completa 55 anos de idade em fevereiro de 2022. Ela quer saber, se der entrada na aposentadoria em janeiro ou fevereiro, ela pode dar entrada em janeiro ou fevereiro? Ou aí, nesse caso, professor Paulo Bacelar, é esperar, completou os 55 anos de idade e dar entrada no pedido de benefício? Geralmente, se ela desse entrada em janeiro, por exemplo, o servidor deveria alterar a DER, que é a data de entrada no requerimento. Mas para não arriscar isso, é melhor que ela complete a idade e aí faça o requerimento. Mais uma pergunta que chega também pelo nosso WhatsApp, 085 992734353. Leina, em Capistrano. Tenho um irmão com paralisia cerebral. Ele recebe o benefício desde quando nasceu. Agora, por último, tive um chamado no INSS dizendo que o meu irmão está com um benefício irregular, porque foi incluso numa pensão por morte da minha mãe. A instituição, no caso o INSS, quer a devolução desse BPC. Isso é correto? Um erro deles e ainda tem que arcar com o advogado para fazer essa devolução? Deu para entender a pergunta, professor Paulo Bacelar? Ela tem que devolver esse dinheiro, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, ele pode renunciar à cota dele de pensão por morte. Então ele não é obrigado a ter a pensão por morte. Então se ele tem se ele é dependente de uma pessoa que faleceu e ele não quiser ter esse direito, ele pode receber o BPC e não receber a pensão por morte que o INSS está dizendo que ele tem direito. Leina, eu acompanhei bem direitinho essa resposta do nosso advogado popular Paulo Bacelar. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, quando existe a divisão de pensões, de pensão entre membros da mesma família ali, se uma das pessoas que requer o benefício de prestação continuada, BPC, renunciar a essa parte na pensão, ela acaba criando um caminho para ter direito, sem embaraço, ao BPC. O problema é que a mãe, na hora de pedir a pensão, deve ter botado o filho como dependente, né? É só dizer, olha, eu não quero que seja concedido o benefício para essa pessoa. E ela ficar com o BPC, porque ele é dependente, mas ele não é obrigado a ter direito à cota de pensão por morte. Mas aí ele disse, né, precisa pagar um advogado? Não é obrigado a pagar um advogado, mas você pode fazer a defesa sozinho, mas infelizmente para essa situação seria necessário e prudente que você contrate alguém especializado para poder fazer a sua defesa. Aldenice em Altamira, eu sempre costumo perguntar para o professor Paulo Bacelar, para o Beto Almeida, onde é que fica agora faço a mesma pergunta para o Paulo Bacelar, onde é que fica Altamira, professor Paulo Bacelar? Cidade maravilhosa, dei aula lá, tem alunos lá, possivelmente deve ser aluna nossa e divulgado nas redes sociais. A Altamira fica no Pará, Luciano, uma cidade ali colada com o Rio Xingu. Aí, ô Marcos Fulan, cadê aquele sinalzinho? Ei, palma para o professor Paulo Bacelar. A Aldenice pergunta o seguinte: tenho 64 anos de idade e tenho 20 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu me aposentar? O que a Aldenice ainda está esperando, professor Paulo Bacelar? Já perdeu o dinheiro. Ela já tem aí 4 anos que ela poderia ter dado entrada na aposentadoria dela, né? Porque com 60 anos ela teria 16 anos de contribuição, com 60 anos de idade. Aldenice, pode requerer seu benefício aí com os colegas aí de Altamira, ou então pelo meu INSS, meu.inss.gov.br, e solicitar a sua aposentadoria. Jorge, em Guaraciaba do Norte, tenho carteira assinada no período de janeiro de 1998 a março de 1999
e trabalhei em uma empresa com outro CNIS, em outra empresa em 1998. Tenho cadastro de outra empresa com admissão no mês de março de 1998. Estou com NIS diferentes. É NIS ou CNIS nesse caso aqui? É NIS, é porque o NIS é aquele cadastro que ela faz para o Bolsa Família, né? No Brasil, tudo tem que ter uma nomenclatura diferente. Para quem tem carteira assinada é o PIS, para quem se cadastra no INSS é o NIT, e para quem se cadastra no CRAS é o NIS. Mas ele pode fazer o elo de ligação, atualizar os 3 cadastros ou 2 cadastros que a pessoa tenha, eles vão se elar, vão se juntar e todas as contribuições de todos os vínculos vão ser feitos num número só. Jorge, depois dessa aula do professor Paulo Bacelar, eu vou continuar aqui com a sua exposição e a pergunta. Ele continua, o Jorge de Guaraciaba. Desde o ano de 1999 até hoje, estou com vínculo aberto nesta empresa, com vínculo de informações extemporâneas, passível de comprovação. Aí diz, sou agricultor rural desde 1999 e hoje com 60 anos de idade. Tenho o direito de me aposentar como trabalhador rural? Tem, Luciano, ele já é de 99 para cá, já tem uns 15 anos de contribuição, né, de 15 anos de atividade rural. Agora, é importante essa questão do cadastro. Todo mundo que vai se aposentar, às vezes pede sozinho e dá entrada de qualquer jeito, e tem esses cadastros que estão aí sendo passíveis de atualização, de fechamento de datas, de vínculos extemporâneos, que foi quando a empresa informou fora da época, precisa comprovar se existe ou se não existe essa empresa, e ele precisa apresentar a carteira de trabalho dele com a data de encerramento, pedindo para que o INSS dê baixa nessa data, para que ele possa se aposentar como trabalhador rural a partir de 99. Enquanto essa data ficar em aberto, o servidor não sabe se ele ainda está vinculado àquela empresa. Então ele precisa apresentar ou a carteira de trabalho com a data de encerramento, ou uma declaração da prefeitura, declaração da empresa, dizendo que aquele vínculo não existe mais. Lúcia, em Aracati, onde estamos chegando com a nossa FM 96.9, a FM Canoa, aí no controle técnico, o nosso Júnior Alegria. A pergunta da Lúcia: tenho 66 anos de idade, já sou aposentada, continuo trabalhando com carteira assinada em empresa particular. Posso adquirir outra aposentadoria? Infelizmente não, Lúcia. A aposentadoria é uma só. Desde que você se aposenta, você continua sendo segurado obrigatório da Previdência, porque você continua trabalhando. Quem trabalha, quem ganha dinheiro, é obrigado a contribuir. E essa contribuição vai para os cofres públicos para pagar as aposentadorias, que é o regime de solidariedade. Então, você não terá outra aposentadoria. Daniel, em Viçosa do Ceará, quero tirar uma dúvida. É permitido um senhor ou uma senhora nunca ter trabalhado na agricultura e chegar na idade de se aposentar e dar certo essa aposentadoria? Falo isso porque aqui em Viçosa do Ceará tem pessoas se aposentando dessa forma. Não, aí seria ou fraude ou erro do servidor, ter levado o servidor ao erro com a apresentação de documentação rural sem nunca ter trabalhado na agricultura. Então, o servidor ele vai analisar com as provas que ela está sendo juntada no processo. O servidor não está vendo mais as pessoas, né? Então estão se baseando com a documentação. Se a documentação é falsa, aí seria considerado como fraude de uma pessoa que nunca trabalhou na agricultura. E em alguns casos, Daniel, ou em muitos casos, os advogados, quando as pessoas os procuram para fazer esse procedimento junto ao INSS com pedido de aposentadoria rural, recomenda a esses trabalhadores, essas trabalhadoras que façam a coleta de provas. E nessa coleta de provas surgem os documentos na área rural para comprovar a atividade agrícola. Claro, eu estou falando aqui no campo de uma ação com seriedade, com correção, não com fraude. Quando existe a junção de documentos que não são legais, aí se caracteriza como um crime e quem cometer esse crime acaba sendo punido mais cedo ou mais tarde. Faz o Luciano, que está em Beberibe, ouvinte da Agora FM 107.5. Trabalhei 18 anos como metalúrgico e 8 anos como motorista. Eu quero pagar o meu INSS. Qual o código, professor Paulo Bacelar, e o valor que devo pagar? Luciano, depende muito de quanto ele quer se aposentar, qual o valor que ele quer se aposentar. Se ele quer se aposentar com um valor maior do que o salário mínimo, ele precisa contribuir com o código 1007, que é o código de contribuinte individual, que ele pode escolher o salário mínimo, os limites do salário mínimo, que é R$ 1.100 hoje, até o teto da Previdência, que
que é de 6.433,57, colocar aí 20% em qualquer valor, se ele quer pagar sobre 5 mil, se ele quer pagar sobre 3 mil, se ele quiser pagar sobre 4 mil, coloca o código 1007 que o sistema já vai calcular 20% sobre isso. Se ele quer se aposentar somente com salário mínimo, e aí com 18 anos ele já teria direito à aposentadoria, bastando aí aposentar aí com 65 anos de idade, com salário mínimo, aí ele pode contribuir com o código 1163 e será apenas 11% do salário mínimo, o valor fixo de R$ 121. Seja qual for a contribuição, o modelo de contribuição, ele vai ter que esperar chegar aos 65 anos de idade para se aposentar. Esse é um ponto. Aí se ele quiser pagar mais, até completar os 65, para ter uma média maior, aí seria o código 1007, o valor maior. Agora vamos dizer, professor Paulo Bacelar, pelos dados do Luciano, ele já tem 26 anos de contribuição. Nesse caso da atividade como metalúrgico, entra algum aspecto da insalubridade que possa ampliar esse número de contribuições, esse tempo de contribuição? Pode sim, ele pode aumentar e converter o tempo para especial e aumentará 40% no valor dos 18 anos. Então, por isso que talvez valesse a pena ele pagar os 20% do salário mínimo por um valor maior, porque ele vai ter mais do que 15 anos de contribuição quando for ter a sua aposentadoria aos 65. Porque para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição, no caso o homem, ele ganha 2%. Claudênia, em Aracati, eu quero saber. Minha mãe recebeu Bolsa Família. Eu e meus filhos éramos no cadastro dela. Quando ela começou a receber, o BPC foi cortado. Então eu posso fazer um cadastro no mesmo endereço dela para que eu possa receber meu Bolsa Família? Eu não trabalho, estou desempregada. Quando a minha mãe vai ao CRAS fazer o cadastro, a primeira coisa que falam para ela é que nós moramos com ela. Não podemos trabalhar de carteira assinada porque moramos com a minha mãe por causa do endereço. E nós não podemos estar vivendo do salário dela porque é dela e não nosso. Deu para entender bem direitinho, né, professor Paulo Bacelar? É aquela história da renda média que... O importante é colocar no CAD único, como a gente sempre fala aqui, quem é que mora na mesma casa. Se você está morando na mesma casa, então o CAD único tem que ter todas as pessoas que moram no mesmo endereço. Se não tiver direito a um benefício ou outro, paciência. Mas você tem que colocar, na verdade, aquele cadastro que tenha as mesmas pessoas que moram sobre o mesmo teto. No caso do BPC, se ela é casada, não importa se a mãe tem benefício, porque ela, mesmo morando sobre o mesmo teto, estando junto no CAD único, ela não vai fazer parte do mesmo grupo familiar, mesmo estando na mesma casa, porque ela é casada, eu tenho uma união estável, então ela é separada os vínculos de família, mesmo estando no mesmo CAD único e no mesmo grupo familiar. Um ouvinte não quis se identificar, mora na cidade de Granja, e eu vou fazer a pergunta. Ele diz o seguinte: sou aposentado por invalidez, passei pela perícia em 2018. Será que eu vou ser chamado novamente para outra perícia? É possível, professor Paulo Bacelar? Possível, apenas após os 60 anos de idade, que não faz mais perícia médica para quem é aposentado por invalidez. Anote aí a linha direta do jornal Alerta Geral, é o 085 992734353. Henrique, em Itaitinga. Minha esposa é microempreendedora individual e está recebendo salário maternidade. Ela precisa pagar o MEI enquanto estiver no salário maternidade, professor Paulo Bacelar? Não pode pagar porque ela tem que se afastar da atividade a partir do parto. Então, vou dar um exemplo. Se o filho nasce em outubro, o MEI de outubro ele é pago normalmente. E a partir de novembro, dezembro e janeiro, os 3 próximos meses, ela não paga porque ela precisa estar afastada da atividade para ficar com o salário maternidade. Para ter direito ao salário maternidade, você precisa se afastar. E se você contribui, é como se você não tivesse afastado. Então você para de pagar os próximos 3 meses e volta a contribuir no 5º mês. Professor Paulo Bacelar, mas no caso de quem é microempreendedor individual, como a esposa do Henrique, você tem aquela atividade, precisa continuar desenvolvendo a atividade para naturalmente ter recursos para a sua manutenção, para a alimentação. E nesse caso, porque quando você exerce a condição de microempreendedor individual, tem um vínculo direto com a Receita Federal, não é? Sobre esse valor que é feita a contribuição para o INSS? Exatamente, mas se ela não se afasta, ela não tem direito ao salário maternidade. Ela tem que escolher, ou ela continua trabalhando e não tem direito ao salário maternidade, ou ela para de trabalhar
para de produzir, a empresa pode até produzir, mas ela não recebe a contribuição, né? Ela não recebe o salário, coisa assim. E ela não vai contribuir nesses 3 meses que passarem após o parto. Tem mais uma pergunta nessa área do microempreendedorismo. É da Silvia, também em Aracati. Trabalhei 19 anos e 8 meses de carteira assinada. Hoje sou MEI, já tem 4 anos e estou com 49 anos de idade. Quando chegar aos 62 anos, me aposento com o salário mínimo ou não? Vai se aposentar com a média de contribuições, já que ela tem período de carteira assinada antes do MEI. Se ela pagasse exclusivamente o MEI, seria salário mínimo. Mas se ela pagou antes do MEI como empregada e recebeu valores maiores, ela pode se aposentar com a média de contribuições, que é 60% da média, com um mínimo de 15 anos de contribuição, né? Para cada 15 anos, 60% da média, mais 2% para cada ano que ultrapassar 15 anos, no caso da mulher. Uma pergunta que chegou sem identificação de uma ouvinte ou um ouvinte. Quem recebe a aposentadoria com a digital precisa fazer prova de vida? Não, Luciano, a prova de vida já é feita no momento que ela faz a digital lá no banco. Bernardo, em Beberibe, o município de Beberibe tem caixa de previdência própria e a Câmara de Vereadores aprovou em primeiro turno uma lei que desconta 14% do benefício das aposentadorias. Isso é correto? A gente já respondeu essa pergunta aqui, mas vale dizer, né, professor Paulo Bacelar, que os municípios estão, as câmaras de vereadores, por uma imposição da reforma previdenciária, precisam sim instituir as medidas de cobrança da contribuição sobre salários e também benefícios, tanto pensão quanto aposentadorias. Eu já tinha falado aqui que ela é sim constitucional, porque ela está se adequando à Constituição Federal e isso obrigou os municípios a fazer as suas próprias reformas com base na Constituição Federal. Roseli, em Guaraciaba do Norte, queria saber se para fazer uma segunda perícia precisa levar um novo atestado médico. É que meu esposo vai passar por uma segunda perícia devido ao auxílio-doença. É importante que você mantenha sempre as provas da sua incapacidade, que ela vai continuar. Então, se você vai fazer uma segunda perícia com os atestados médicos da primeira, você não prova que você continuou incapaz após aquele período que o médico deu a primeira vez. Então é bom sempre que você tenha atestados novos e atualizados para poder prorrogar esses períodos de auxílio-doença. Ana Luzia, em Santa Quitéria, tenho 43 anos de idade e 21 anos de contribuição para o Instituto de Previdência do município. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Luciano, 60 anos de idade, no mínimo, com 30 de contribuição, era a regra de previdência para os municípios, né? Santa Quitéria, eu não sei se fez reforma, se lá é regime próprio de previdência. É regime próprio, porque ela diz que tem 21 anos de contribuição municipal. Deve ser, então ela vai ter que ter 62 anos de idade, porque não vai atingir a regra de transição. Professor Paulo Bacelar, e nesse caso vale a pena a Ana Luzia continuar contribuindo, continuar vinculada? Vinculada, e se ela sair do município, continuar contribuindo para o INSS. Tem mais uma pergunta, Regina, em Araripe, na região sul do Ceará. Posso complementar aqui? Pronto, da Ana Luzia, pode continuar, professor Paulo. Exemplo em geral, no caso dela, que ela é funcionária pública de regime próprio de previdência no município, vocês que são regime próprio de município, vocês podem contribuir para o INSS, que vocês poderão ter 2 aposentadorias. Quem pode contribuir aquele valor de 11% do salário mínimo, vocês são permitidas a contribuir, caso vocês sejam contribuintes individuais, podem trabalhar por fora, trabalhar e contribuir com o INSS para ter 2 aposentadorias. O que não pode pagar como servidor público é como facultativo. Então você deve contribuir como código de contribuinte individual. E para fechar a nossa edição de hoje do Jornal Alerta Geral, uma pergunta da Regina em Araripe, ouvindo a nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Tenho 43 anos de idade, sou agricultor e não estou contribuindo, nem pago o INSS, nem o sindicato. Me tire uma dúvida, professor Paulo Bacelar, o que eu faço para quando chegar à idade me aposentar? 43 anos de idade, professor Paulo Bacelar, está na hora de um bom conselho. Ela deve continuar a sua atividade rural, se ela tiver isso como atividade principal, porque eu tive lá em Araripe, né? Conheci com a Rota Ceará. Eu gosto muito quando eu vejo agora uma pergunta de uma cidade que eu passei. Mas eu tive numa cidade de Granja, de Boa Viagem uma vez, e a dona do mercadinho que eu almoçava disse que ia se aposentar no próximo ano. E ela era dona do mercadinho, e ela disse, eu vou me aposentar no próximo ano. Aí, quantos anos? Ela disse 55, mas 55 não se aposenta, é 60 anos na época.
Ela, mas eu sou agricultora. Mas como é que você é agricultora se é dona de um mercadinho, né? De um ambiente onde servir almoço? Então, se você exerce a sua atividade rural, mas essa atividade rural ela é essencial para a sua sobrevivência, é isso que você vive, é disso que você vive, então você vai se aposentar como agricultora, sim, aos 55 anos de idade. Agora, ela tem 43, faltam 12 anos ainda, então ela precisaria ter provas antes dos 43 anos, para até aos 55 uma prova robusta de 15 anos, vai daqui para frente juntando provas de compra de semente, provas de compra de alimentos, se você tem animais, prova de algum trabalho rural que você tenha exercido. O sindicato seria uma prova, um conselho de classe na escola, se você tem filhos, aquela documentação dizendo que seu filho é filho da dona Regina, que é agricultora. Então essas provas você vai juntando, que vai ter direito à aposentadoria no futuro, sendo que você vai ter que ser uma preventiva, né? Previdência social é isso, é prevenir. Então você vai tendo essas provas durante o tempo, quando chegar aos 55 irá se aposentar. Então, dona Regina em Araripe, 43 anos de idade. Daqui a 12 anos a senhora completa o tempo como agricultora para se aposentar. Os 55 anos de idade. Então é importante fazer tudo o que o professor Paulo Bacelar acaba de dizer, porque você vai ter o tempo necessário, já chega a idade, chega bem pertinho com o tempo de contribuição para pedir a aposentadoria. Vale a pena sim fazer esse esforço, esse sacrifício e recolher para o INSS, ou então ficar, como disse o professor Paulo Bacelar, na condição de contribuinte especial, exercendo atividade rural. E juntando as provas durante os anos, senão se preocupar com isso só depois que tiver os 55 de idade. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você, ouvinte internauta, o nosso muito obrigado. A você, professor Paulo Bacelar, um grande abraço. Obrigado, Zenô, é sempre a satisfação de estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes, e hoje principalmente aí um ouvinte lá de Altamira. Um abraço ao pessoal de Altamira no Pará e todos vocês que sempre estão conosco todo sábado. Grande abraço a você, ouvinte internauta.